Amigas e amigos do grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare e nos ilumine. Antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecendo a nossa vida que a gente faz de melhor. Não tenham dúvida. Então vamos agradecer o convite que nos foi feito para que estivéssemos aqui nesta noite. Vamos agradecer a presença de todos os encarnados que estão por aqui, que a gente vê, graças a Deus. E agradecer a presença de todos os desencarnados que eu particularmente não vejo. Graças a Deus. E hoje nós vamos falar de obediência e resignação. Rapaz, quando a gente fala de obediência, a gente fica tudo nervoso. Não fica, agora eu, um homem desse tamanho aqui, vou ter que ficar obedecendo. E veja que o maior exemplo de obediência que nós tivemos, obediência e resignação, foi nada mais, nada menos do que Jesus. Quer ver? Olha que legal, ó. Olha o que Jesus fala direto para o Pai. Com ele não tem esse negócio de intermediário, não chamou ninguém. Foi direto ele e o Pai, e acabou de falar assim, ó: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Nossa, está em Marcos capítulo 14, versículo 36. Quando que Jesus falou isso daí? Jesus falou isso daí quando estava tudo preparado para que ele fosse preso e fosse crucificado, morto e sepultado. Ele está no Getsemane. Aquela hora que ele pega os apóstolos e fala assim: rapaz, vigiai, porque eu vou conversar com meu pai, dá um tempo, fica aí tudo direitinho que eu vou e volto. Aí foi. Aí ele manteve esse papo com o pai dele, esse papo com Deus. Aí ele chegou e falou assim: pai, afasta de mim esse cálice. Parece música do Chico Buarque e do Gilberto Gil, não parece? É esse versículo mesmo. Opa! Se ligou, você viu? Pai, afasta de mim esse cálice. Se for possível. Mas se não for possível, não tem problema. Seja feita a tua vontade. Jesus estava a questão de horas para ir desta para melhor. Porque Jesus foi o único que esteve neste planeta que foi desta para melhor. Tranquilo. Nós todos vamos também, né? Mas a gente está assim, bem devagar e tal, vai dar umas passeadinhas por aqui, umas passeadinhas por ali. Mas Jesus não. Esse camarada, só para chegar ao nosso planeta, 1000 anos de preparação. Chegou, falou tudo que ele tinha que falar em 3 anos. E nós estamos falando dele até hoje. E, percebeu? Milhares de livros escritos e ele só falou 3 anos, não escreveu absolutamente nada. Veja o potencial que esse homem tem. Ele ainda vira para a gente num papo que ele estava com os apóstolos, falou assim: sois deuses e não sabeis, tudo que eu faço fareis e mais. Veja o que é que nós somos. Agora nós acreditamos nisso? Difícil, me obedecer a gente sabe direito. E não sabe mesmo. Você vê, eu tenho um amigo que bebe muito, coitado, mas só me bebe. Esse homem bebe, mas bebe todas. Aí um dia ele foi interpelado por um policial 3h30 da manhã. 3h30 da manhã, só foi interpelado no meio da avenida, mas estava trêbado, coitado. Aí ele estava indo, o policial interpelou e falou assim: escuta, para onde é que você vai? Aí ele falou assim: eu vou ouvir uma palestra sobre os malefícios do fumo e do álcool. O policial ouviu aqui 3h30 da manhã. Ele falou assim: meu amigo, o senhor me desculpe, mas quem é que vai fazer essa palestra? Aí ele olhou para o policial e falou assim: a minha mulher. Percebeu? Porque de certo esse homem, a mulher dele vai ver: não vai, e ele vai. Não tenha dúvida que vai. Aí ele volta todo assim, já, né, todo com medo, e é pronto uma dessas. Agora, Jesus sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Porque Jesus não é como a gente que vamos caminhando, e de acordo com os acontecimentos nós vamos entrando para cá, entrando para lá. Jesus não, Jesus sabia exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. E quando chegou o momento, ele estava preparadíssimo. A única coisa que ele ainda teve assim, falou: bom, se der, você me deixa, mas se não, eu vou porque a tua vontade é que vai. Aí não deu e foi numa boa. Então Jesus sabia o que ia acontecer e o
Obedecer. Quem quiser mais leitura sobre isso daí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Tá tudo lá. Gente, leia o Evangelho, leia o Livro dos Espíritos, leia o céu e o inferno. Gente, o céu e o inferno é assim demais. Demais. É coisa muito boa mesmo. Agora veja, o que é a obediência? A obediência é o consentimento da razão. Não tem o ditado, fala assim, manda quem pode e obedece quem é inteligente? Cabeça. Se você está em situação de obedecer, não discuta, obedeça. Todos nós no planeta Terra temos obediência a quem? A Deus nosso Pai. E a gente não leva isso em consideração, porque nem rezar direito a gente reza. Escola pública. A professora chegou assim na classe e falou assim: meninos, façam uma redação sobre os maiores medos que vocês têm. Aí todo mundo... A Joaninha, que era aquela nota 10, falou assim: Joaninha, a tua redação, qual o teu maior medo? Ah, professora, eu tenho medo da violência, então vou ler. A violência está assim, arrebentando com os nossos nervos, está nos deixando às portas dos psicólogos, porque nós não conseguimos entender a tamanha violência dessa forma. Eu peço só que o governo utilize os meios que tem a seu dispor para fazer com que nós tenhamos mais segurança. Nossa, parabéns, Joaninha, excelente. Nossa, que redação linda. Foi você que fez, pô, eu fiz agora. Quase uma psicografia, não é? Aí chamou o outro. Pedrinho, do que você tem mais medo? Ah, professora, qual é a minha? Eu tenho medo de que acabem com os nossos parques de diversão, porque a natureza está sendo espoliada pelo ser humano e nós brevemente estaremos sem nenhum parque para podermos respirar esse ar puro. Esse é o meu maior medo, professor. Ah, muito bem, que maravilha também. E você, Joãozinho? Aí Joãozinho começou a ler a redação dele. Eu tenho muito medo do Malamém. Aí a professora, terminada a exposição dele, falou assim: escuta, Joãozinho, que Malamém é esse? Ela falou: é um novo super-herói, Malamém? Ele falou: não, professor, eu não sei quem é. Mas eu só sei que toda vez que a minha mãe reza, ela termina dizendo: livra-nos de todo Malamém. A gente vai assim, olha, numa recitação total, né? Malamém. E livra todo Malamém. Claro, quem está escutando sabe nem o que está falando. Imagina só, se a gente não consegue entender, quem vai entender as nossas orações? Percebe? Então nós temos que começar a pedir coisas, a orar de maneira mais clara. Como eu falei, obediência, consentimento da razão. Você obedece porque você entende que é preciso obedecer. E a resignação é o consentimento do coração. Porque resignação é diferente de conformação. Que o pessoal fica preocupado, assim: nossa, Manolo, mas agora eu tenho que me conformar com tudo. Não é conformar. Conformar é isto. A água toma a forma do copo. Conformar. Eu vou até aproveitar para beber. Então veja, tomou a forma do copo. Mas agora, resignação não é. Resignação é você estudar o teu problema, achar o porquê do problema e traçar estratégias para encontrar a solução. Viu que diferente? Não é conformar. Conformar é ficar sentado. É cantar aquela música lá: segura na mão de Deus. E esquece que depois do segura na mão de Deus, o que é que vem? E vai. Opa! Essa é a nossa parte. E só segura na mão de Deus não vai adiantar absolutamente nada. Porque Deus, gente, Deus segura na mão de todo mundo. Mas a ação tem que partir da gente. Então, ó, segura na mão de Deus e vai. Por quê? Porque Deus está do nosso lado e nós vamos ter coragem, força suficiente para suportar todas as nossas provas. Se ligou?
Então veja que a obediência e a resignação são duas forças ativas. Nós obedecemos, por quê? Porque entendemos que tudo que nos acontece vai ser de bom para nós. E nos resignamos aos problemas que nós temos, estudando-os e fazendo com que as soluções apareçam rapidamente. Aí nós vamos ter ajuda para suportar as nossas provas. E agora a pergunta que não quer calar: por que a gente sofre tanto? Porque a gente escolhe. Olha a chuva que está lá fora. Garoa fina. Isso é um cheiro. Rapaz, eu posso escolher. Eu posso escolher ficar em casa. Mas olha quanta gente escolheu que deveria vir para cá. É escolha. O sofrimento é a mesma coisa. A dor é obrigatória. Mas o sofrimento é opcional. Você escolhe sofrer. Porque a dor vem mesmo. Que planeta que nós estamos? Expiação e provas. Provas e expiações tanto faz. Porque a ordem dos tratores não altera o viaduto. Tranquilo. Mas veja, a mesma coisa. Provas e expiações. Nós estamos aqui para sentir dor mesmo. Por quê? Porque nós temos muita coisa a acertar. Mas nós não estamos aqui para sofrer, não. Nós só sofremos porque escolhemos o sofrimento. E quando a gente escolhe o sofrimento, a gente fica só até facada ali. De besta, né? A gente fica assim de sacada, fica que nem aquele lá, o Hard, não é? Da dupla do Lip the Lion. Ele fala assim: ó vida, ó céus, ó azar. Gente, para com isso, né? Nós não estamos aqui para sofrer mesmo. Nós só sofremos porque nos rebelamos. Somos adolescentes assim, incondicionais. Nós nos rebelamos. O que adolescente faz? Adolescente se rebela. Tem filme, Rebelde Sem Causa. Somos nós. Rebelde sem causa. A gente se rebela por quê? Porque vem as provas, vem as coisas que nós precisamos fazer, as coisas que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual, e nós achamos que não, nós achamos que Deus está só com bronca da gente, está mangando da gente, está falando assim: ah, você me aprontou, eu vou fazer isso para você. Nada! Deus está nos dando oportunidades de crescimento. Deus está nos dando oportunidade de refazer o que não fizemos muito bem em encarnações passadas. E temos que fazer diferente, porque se fizermos igual, o resultado vai ser o mesmo. Retidos. Percebeu? Não adianta. Então nós temos que aproveitar, não nos rebelar contra as leis divinas. Como é que a gente se rebela? A gente se rebela, pelo orgulho. Orgulho, a gente acha que sabe muito. Imagina que eu vou ouvir você. E a gente trata Deus de você. É moderno hoje em dia. Hoje é você pra cá, você pra lá. Daqui a pouco nós vamos chamar Deus de tio. Ó tiozão! Pega leve, mano! Não é mais ou menos isso? É sério? Nós estamos desse jeitão. Ó tiozão! Deus nem vai se importar com isso. Mas o que ele não quer é que a gente se rebele. Nós nos rebelamos porque vem as provas que a gente reclama. A gente reclama, por exemplo, contra tudo que nos acontece dentro da família. Por quê? Porque somos orgulhosos. Mas nós somos orgulhosos porque nós achamos que na família nós somos top de linha. Opa, sou pai. Dia das Mães foi ontem. Parabéns para as mães. Mas rapaz, seria bom se também tivesse sido Dia dos Pais ontem, né? Que você também aproveitava, né? Olha como que a gente se rebela. Percebe? São coisas que nós vamos fazendo inconscientemente. Nós vamos nos rebelando contra as coisas que Deus coloca nas nossas vidas. Na nossa família nós nos rebelamos muito. Contra quem? Cunhados, sogra, quem mais? Cunhado, sogra, tá bom. Também se rebelar contra mais gente não vai sobrar mais ninguém, não é? A gente fica preocupado falando: nossa, Deus, isso é família? E a gente olha a família de quem? Do outro. A gente fala: olha a família do meu vizinho, coisa linda. Filho, só tira 10. A mulher está sempre arrumadíssima. O marido, então, saradaço. Não é assim? Moreno, alto, bonito, sensual. A gente olha e fala: nossa! Percebe? Jogo duro. A gente se rebela. E nos rebelamos pela própria vaidade que nós temos, porque nós nos achamos assim o máximo, simplesmente
o máximo. Nós nos achamos a última Coca-Cola gelada do deserto. Ou o último salgadinho do pacote. Mas uma legal também, a última bolacha recheada do pacote. E quando a gente chega, a gente ainda olha pro pessoal e fala assim: e aí? Pode ser? Só que pode ser, não é Coca, é Pepsi. Se ligou? Nós não sabemos nem quem somos. E a gente fica assim, todo assim com Deus. Fala: Deus, resolve aí. Vaidosos que nós somos, insensatos que nós somos. Às vezes nós queremos coisas que vão nos atrapalhar no futuro e elas não vêm. A gente fala: aí, tá vendo? Não falei? Não adianta, não adianta. Deus está contra mim. Nossa, acho que quando eu nasci, Deus olhou para mim e falou assim: você está marcado, você jogou pedra na cruz. E aí a gente fica nessa aí de insensatez e egoísmo. Nós somos egoístas. Quem é que gosta de dividir? A gente não divide nem tristeza. Não vou dividir não, porque é aqui, eu vou dividir com ele, depois ele vai ficar falando em mim, vai falar: aí, tá vendo? Aquele lá se danou. Percebeu? Mas não temos coragem de dividir absolutamente nada. Nós só guardamos, só guardamos, só guardamos, só guardamos. Guardamos mágoa, guardamos rancor. Outro dia eu vi no Facebook uma foto linda, uma mulher belíssima, riquíssima, cheia de pacotes assim. E a legenda: não guardo nem dinheiro, vou guardar rancor. Percebeu? Cheia das compras, tudo direitinho, vai guardar rancor. Nós não deveríamos guardar, mas nós guardamos. Por quê? Porque somos egoístas. Tudo é meu. Meu carro, minha casa, meu marido, minha mulher, meus filhos, meu isso, meu aquilo, minha BMW. Nossa! Imagina que daqui a pouco eu vou para lá e fica tudo aqui. E outras mulheres vivem mais que os homens. Se ligou? Para que tanto egoísmo? Para que ficar pensando: ai, a minha mulher querida? Calma, ame, curta, viva, mas entenda que a possibilidade de você ir antes que ela é muito grande. E se você não se acostumar com a ideia, chegou do lado de lá, você vai ficar amarrado no que você ama. Aí você vai virar o quê? Encosto. E aí cada vez que a tua mulher chega em casa, que ela arrepia. Parece até que o falecido está aqui. E tá mesmo, percebeu? Então nós temos que deixar esse egoísmo de lado, temos que começar a se desapegar da coisa, igual aquela propaganda do OLX. Desapega. Temos que usar tudo que nós temos direito, que nós temos que ter boas casas, boa educação, boas roupas, temos que ter bons carros, temos que ter tudo de bom, boas esposas, bons maridos, tudo de bom. Mas nós temos que nos desapegar, temos que usufruir, porque somos usufrutuários dos bens de Deus, e mais nada. Aí vai ver como a gente sofre menos. Mas não, a gente faz a opção errada. E aí, como a gente está com esse negócio assim, a gente se rebela, a gente fica oprimido. E aí, o que acontece? Nós vamos ficar parados no tempo. A gente demora para evoluir. Gente, o que nós estamos fazendo nesse planeta? Nós estamos aqui para evoluir. Cada um, é claro, evolui dentro do seu tempo. Mas se nós ficarmos nesse esquema de egoísmo, vaidade, orgulho, nós vamos demorar muito para andar. E, gente, está difícil de encarnar no planeta Terra. Está difícil. Essa encarnação que nós estamos passando é uma das mais abençoadas que nós já tivemos em toda a nossa existência planetária e extraplanetária. Vale a pena ficar perdendo tempo com essas coisinhas? Vale a pena ficar preocupado se o fulano vai usar bem o meu dinheiro ou não? Vale a pena ficar preocupado se eu tenho 2 casas ou tenho uma casa só? Não vale. Nós temos que refletir no exemplo de Jesus, não é verdade? Obedeceu até o último momento. Por que será que ele obedeceu até o último momento? Porque ele sabe que Deus não é aquele Deus que Moisés nos mostrou. Lembra do Deus de Moisés? Aquele terror, aquele cara que só vivia jogando relâmpago na cabeça da gente. Que menino de Deus, cada vez que eu entrava na igreja, eu fui católico por muito tempo. Cada vez que eu
entrava na igreja, sempre com esse jeitão assim, você imagina. Cada vez que eu entrava na igreja, o pai dela falava assim, Deus está bem. Eu falava, rapaz, estou ferrado. Estou perdido. Mas Deus não é esse tipo de gente. Porque Deus é algo mais. Deus não é uma pessoa como nós, cheia dessas paixões. Deus nos ama. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. Às vezes parece que não, mas a gente pode perguntar, dá para deixar para depois? Aí a gente vai receber a resposta. E aí, se for não, a gente encara. E se for sim, a gente vai. Jesus foi até o fim por quê? Porque sabia que Deus é amor e que Deus é justo. Deus, pela definição, não é onipotente, onipresente, toda justiça, toda sabedoria. Se Deus é tudo isso, por que a gente não acredita? E não acredita mesmo, porque a primeira coisa errada que acontece na nossa vida, a gente fala, está vendo, injustiça. Como que é injustiça se Deus é justo? Tem alguma coisa errada. Nós não estamos usando a sensatez, nós estamos usando o equilíbrio, nós estamos usando a nossa maneira de ver este mundo. Se ligou? Se Deus é justo, o que nos acontece também é justo. Só que a gente não acha. A gente não acha. E como a gente não acha, no nosso dia a dia a gente perde muitas oportunidades de agir com tranquilidade. Aí nós reagimos. A pior coisa na nossa vida é reagir. Percebeu? Ah, rapaz! Por quê? Porque você reage no calor do momento. A hora que vem um cara, te fecha no trânsito. Você está invocadaço, você olha assim, levanta o dedo e... Mas você pode mudar isso. A hora que esse cara te fechar, você fica todo nervoso, pensa um segundo e fala, vá com Deus, instrumento da minha evolução. Que susto! Percebe? Nós perdemos no nosso dia a dia oportunidades imensas de agir. Por quê? Porque nós reagimos. A reação é a pior coisa que tem, porque pega a gente quente. A hora que você está quente, a hora que o camarada pisa no teu pé, você já vira e... Olha o tamanho do cara. Melhor pensar. Aí você pensa e age. Apertado aqui, né? Percebe? Tem que ir assim desse... Então reagir é bobagem. Nós temos que receber o impacto, absorver, pensar e agir. Quanto tempo isso demora? 12 segundos. 12 segundos. A gente conta só até 10. Por isso que a gente reage. Tem que contar até 12. Se ligou? São 2 segundos fundamentais nas nossas vidas. São 2 segundos que nos salvam de dizer tanta bobagem que depois a gente se arrepende, porque a gente se arrepende. Nós somos seres humanos, a gente fala para falar. Nossa, mas não devia ter falado. Nossa, e agora como é que ele vai ficar? Rapaz, aí eu vou ter o quê? Pedir desculpas. É pior ainda, né? Porque o orgulhoso, o vaidoso não gosta de pedir desculpas. Ele vai ficar se remoendo, ele vai ficar com aquilo guardado dentro dele. Até que um dia, se ele ficar muito tempo assim, ele estoura. Eu tenho um amigo cirurgião que ele fala assim, Manolo, abra o teu coração antes que um cirurgião o faça. Nós temos que abrir o nosso coração, pensar, ver a situação toda e agir em nosso benefício. Não é no benefício do próximo, é no nosso benefício. Só que é claro que nós estaremos muito bem. O imediatismo nos irrita, nos desequilibra. Não é que nós vamos viver só equilibrado, que também, gente, não tem nem graça, né?
Imagina, nossa, eu sou o próprio equilíbrio. Faço assim, nossa, lá vai o Mr. E. Mr. Equilíbrio. Gente, vai passar assim todo numa, não é assim. Mas não, de vez em quando nós temos também que ter as nossas emoções, temos que sentir, temos que viver, mas com equilíbrio. Podemos aumentar um pouquinho o tom de voz, podemos olhar feio em situações que nós não estejamos gostando, mas o que nós não podemos é magoar o próximo. Porque nós podemos falar tudo educadamente. Percebeu? Não é ser um banana. Não é isso. Mas é entender que todo mundo tem direito de ser diferente de você. E que como é diferente de você, tem reações diferentes de você. Que talvez você não goste. Mas você não precisa humilhar, você não precisa ser grosso, você não precisa ser mal educado. Você pode chegar numa hora, agir com naturalidade, conversar e explicar que você não gosta disso, porque você não gosta daquilo. Agora, para tudo isso, nós precisamos criar condições, porque nada é de uma hora para outra, não existem milagres, percebe? O pessoal fala assim, nossa, eu vou no centro espírita, porque lá eu vou ficar assim praticamente bom, né? Marido então fala, menina, olha querida, tá ali a minha querida, Maria, eu vou no centro espírita, mas olha, uma semana eu fico novo de novo, fico bonzinho. Passa uma semana, ela vai olhar para a minha cara e vai falar assim, propaganda enganosa. Por quê? Porque ninguém muda assim rapidamente. Nós temos todas as tarefas para cumprir. Nós temos que criar condições para que a nossa mudança se efetive, para que a nossa mudança apareça, para que os outros percebam que nós realmente estamos diferentes. Então nós temos que nos entregar a Deus. Percebeu como é que a gente se entrega a Deus? Como é que a gente se entrega a Deus? Nós nos entregamos a Deus acreditando em tudo que diz a definição, entendendo que tudo que nos acontece é justiça divina, que nós estamos acompanhados das melhores pessoas que nós poderíamos ter ao nosso lado. Isso é se entregar a Deus e principalmente fazer o que Jesus disse que era a nossa salvação. O que foi? O fariseu chegou para ele e falou assim, que aqueles fariseus é tudo doido, é tudo 171. Tudo louco para pegar Jesus assim pela palavra. Aí falou assim, Jesus, vem cá. Qual que não é o mandamento? Aí Jesus pensou e falou, você está querendo me pegar. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, o que está escrito na lei? Aí ele falou, rapaz. Aí foi lá. Amarás a teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E ao próximo, como a ti mesmo. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, faça isso e você estará salvo. O cara falou, como é que eu vou deixar Jesus sair dessa assim? Aí ele perguntou para Jesus, Jesus, só me explica mais uma coisinha então. Quem é o meu próximo? Aí foi onde Jesus contou a parábola do bom samaritano. Todo mundo sabe a parábola do bom samaritano. Era que o cara ia de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém, foi assaltado no meio do caminho. Passou o levita, olhou aqui e falou, tchau, fui. Passou os doutores da lei, falou, tchau, fui. Aí passou o samaritano. Gente, vocês sabem quem era o samaritano? Samaritano era uma raça odiada. Era uma turma que só de olhar a gente ficava impuro. Era pior do que mulher naqueles 4 dias não úteis do mês. Mulher naqueles dias, menino, só de olhar você tinha que tomar 4, 5 banhos por dia. Para que? Para se purificar. Samaritano a mesma coisa. Samaritano você não podia nem falar, você não podia nem olhar. Por quê? Porque eles eram impuros. Eram todos da mesma galera, mas eles tinham sido dominados pelos babilônios, pegaram um monte de maus costumes. Aí o camarada falou, você está adorando muito Deus, não gosto mais de você. Jesus colocou o samaritano. Por quê? Porque era para percebermos que qualquer um pode ser bom. E que nós podemos identificar o próximo em qualquer situação.
Basta que nós usemos o coração, o cardíaco. Emanemos assim toda a nossa luz, todos os nossos melhores votos de felicidade para o próximo, e aí nós estaremos nos braços de Deus. Porque Deus não aparece na nossa frente assim, carne e osso, e fala assim, como é que é o nome? Orandi. Chega assim na frente do Orandi e fala assim, Orandi, o que é que você precisa? Deus nunca vai fazer isso. Mas Ele vai mandar os seus emissários, os seus mensageiros, e é qualquer um. Qualquer um que chega na nossa frente e fala assim, escuta, Orandi, me paga um café com leite e um pouco de manteiga? E o Orandi vai ficar assim. Ele vai pensar. Porque ele está contando até quanto? 12. Porque se ele contar até 10, ele vai falar, sai daí. Mas ele vai contar até 12 e ele vai falar, pago. E aí ou ele vai pôr a mão no bolso e dá o suficiente para ele tomar um pouco de manteiga e um café, ou ele vai levar o camarada no bar e tomar um pouco de manteiga, vai comer um pouco de manteiga e um café. Quem era essa figura que apareceu na cara do Orandi para ele ter esse gesto de amor? Deus. Porque Deus aparece no próximo. A única maneira de nós vermos a Deus é quando nós olhamos o próximo como se o próximo fosse Deus. Se ligou? Ah, meu Deus! Quantos anos nós vivemos nessa encarnação? Vamos pegar uma encarnação enorme? Que eu adoro encarnações de 120 anos. Eu adoro. O meu sonho de vida é um dia ter uma encarnação de 120 anos. Rapaz, que eu vou ficar velhinho. Mais ainda, é claro. Ficar bem velhinho. Imagina o Marolo com 120 anos no João Ramalho fazendo palestra. Rapaz, não vai prestar. Não é? Mas imagina só, 120 anos. Olha que encarnação boa. Eu pergunto, é muito tempo? É nada. Não é, sabe por quê? Porque nós temos que comparar com a eternidade. Tudo comparado com a eternidade fica pequenininho. 120 anos, relativamente, é muito tempo. Assim, absolutamente é muito tempo. Mas quando nós relativizamos com a eternidade, não. Dá para fazer muita coisa em 120 anos? Não dá também. Você vai fazer muita coisa, mas não o suficiente para você melhorar. Por isso que nós temos também que ter um pouquinho de paciência conosco. Porque paciência é tudo. Tudo o que eu não tenho. Ok? Então nós temos que ter paciência com a gente também. Temos que perceber que nós também somos filhos de Deus. E nós temos que começar a colocar em prática o que Jesus nos disse. Quando ele falou, sois deuses e não sabeis, lembra que eu já falei? Ele usou uma outra frase maravilhosa, ele fala assim, brilhe a vossa luz. Isso quer dizer o quê? Que nós temos luz. Que não somos seres sem iluminação nenhuma. Nós temos nossas qualidades, mas como nós somos orgulhosos, isso aqui, nós ficamos nessa coisa. Nós temos que brilhar nossa luz. Nós temos que colocar para fora tudo que nós já temos de bom. Por quê? Porque a única maneira que nós temos de aumentar as nossas qualidades é exercitando. Vou encontrar alguém no meio da rua perdido, vou dar a informação certa. Vou encontrar um ceguinho que vai atravessar a rua, não tem ninguém, vou botar o braço dele na minha mão e vou. Vem para cá, vamos embora. Estou vendo alguém necessitado, vou e ajudo. Estou vendo a minha família necessitada. Vou e ajudo. Isso. Porque fazer fora de casa é fácil. Dentro de casa é mais difícil, porque é lá que estão os nossos compromissos. Lá que estão os nossos desafetos. E lá também estão os nossos afetos. E eles nós precisamos trazer junto. Nos harmonizarmos com os nossos desafetos e fazer com que os nossos afetos fiquem mais juntos ainda. Dá uma olhadinha no nosso planeta. Imagina o nosso planeta. Imaginou? Gente, o nosso planeta, como diria o Caetano Veloso, é lindo. É azul. No nosso sistema solar, é o único planeta azul que tem.
Olha o verde. Nós estamos no outono agora. O Kurosawa é um cineasta japonês que filmava só no outono. Por quê? Porque ele dizia que as alvoradas e os entardeceres do outono são os mais lindos do ano, porque fica tudo vermelho, um vermelho divinal. E ele só filmava no outono. Nós temos isso à nossa disposição. Como é que é possível sofrer num planeta como este? E nós sofremos. Por quê? Porque não nos colocamos sobre a tutela de Deus, porque não obedecemos a Deus, porque não nos resignamos, porque não fazemos como Jesus, que próximo da hora da sua partida, olha para o céu, encara o Pai de frente e diz: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e vamos seguir trabalhando, vamos seguir agindo, vamos seguir fazendo tudo que nós pudermos para melhorarmos a nossa vida e a vida dos que estão no nosso entorno. Vamos nos colocar a serviço, obedientes, resignados, porque aí sim nós estaremos sendo filhos de Deus. Valeu? A todos os que estiveram aqui nessa noite, obrigado. A todos os que sorriram, obrigado. A todos os que brilharam o olhar, guardem esse brilho, porque é esse brilho que nos identificará em qualquer quadrante do universo que venhamos a nos reencontrar. E quando nos reencontrarmos, quando olharmos e reconhecermos o brilho, que possamos nos cumprimentar, dizendo: e aí, mano, fui. Gente, desculpa, eu embago e esqueço dos recados. Ah, que horror! Eu escrevi esse livro. Chama Parceria. É o Manolo e Hilário Silva. O livro é todo em favor da Associação Espírita Mensageiros de Luz. São histórias do dia a dia, histórias que o Hilário mandou, histórias que eu escrevi. E toda a renda vai para a Associação Espírita Mensageiros de Luz. Este livro custa R$15. Se vocês não quiserem autógrafo, não tem importância, porque eu já passei dessa fase de vaidade. Mas se vocês quiserem, vou adorar. Os livros estão aqui na saída. Quem quiser colaborar, eu agradeço de coração. Obrigado.